Estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis e hoje nós temos convidados especiais. Estão conosco o Wilson Galdino, que é parceiro da Casa Síria, e o Geraldo Gomes, que também, representando a Casa Síria, tem sido parceiro do programa Crianças Amadas Adultos Seguros já nos últimos 4 anos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu gostaria de ressaltar nesse nosso encontro a importância no olhar de vocês para a participação do segundo setor, né, das empresas, nos programas de desenvolvimento da comunidade, como é o programa Crianças Amadas Adultos Seguros. Então, seria possível você dar o seu parecer, Wilson, sobre essa participação, como você vê hoje os cidadãos participando das questões, dos interesses coletivos. O Wilson, que também é meu colega, é psicólogo e está atuando nesse momento O Wilson, que é meu colega psicólogo e atualmente está representando o segundo setor. Certo. Quando fala, Inês, para a gente de pessoas, crianças, toda essa coisa, nós achamos muito interessante, né? Primeiro porque nós amamos pessoas, né? Então, quando fala de criança, principalmente, nós somos muito tocados. Então, nós abrimos mão de um monte de coisa e nós resolvemos, assim, fazer investimento mesmo nessa área, trabalhar em parceria, porque nós sabemos que vai dar resultado. Então, para a gente é um prazer muito grande estar fazendo esse tipo de coisa. Então, sempre estamos abertos a isso, né? Você acredita, Wilson, que quando a gente investe no capital humano da sociedade, a gente pode ter perspectivas, ter esperanças de termos uma sociedade mais justa, de termos uma sociedade mais dinâmica do ponto de vista de participação dos indivíduos sobre as questões coletivas? Claro, nós achamos que tem uma influência muito grande, né? Isso é primordial, principalmente começando na criança, essa primeira infância, primeiríssima infância, é o mais importante, eu acho, porque a partir daí, realmente, se ela começar com um padrão de qualidade e ir aumentando a melhoria na vida dela contínua, de investimento, de crescimento, de escola, isso, um monte de coisa, e principalmente o afeto, né? Que é a questão primordial de pais, pessoas que investem. Quando a gente sabe que isso dá resultado, nós sabemos que vai crescer como um cidadão bom, que vai trabalhar bem, que vai ter influência na sociedade, nós acreditamos nesse projeto, sim. Então, nós achamos, tanto para isso, quando ela crescer no nosso meio, que a gente tem visto que as pessoas cada dia mais estão assim, não se importando muito com a qualificação, né? E nós precisamos hoje de pessoas qualificadas e nós sabemos que o resultado advém daí, né? Desse primeiro investimento. Então, isso vai fazer parte depois da sociedade, da pessoa na sociedade, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, nós estamos abertos a isso, sim, né? Para nós tem sido de grande importância também a participação de vocês e de outros parceiros, exatamente porque o grande diferencial desse projeto de desenvolvimento da nossa comunidade é que, embora a gente tenha que pensar no médio e no longo prazo, a gente sabe que, no sentido de fortalecimento das relações entre famílias e crianças, entre a comunidade e os seus pequenos, vamos dizer assim, né, faz toda a diferença para a qualidade das relações, né, e de como essas crianças vão atuar no futuro na comunidade. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal fez, no ano de 2011, em parceria com o IBOP, uma pesquisa que mostrou que os cuidadores das crianças, os adultos, eles têm noções muito claras que dizem respeito aos cuidados médicos e físicos e biológicos para o desenvolvimento das crianças, mas que ainda existe muito pouca informação circulando
quando se fala sobre a importância dos momentos de convivência das crianças com as suas famílias, através de brincadeiras, através mesmo do lazer, né? Que o surgimento de facilitadores, e às vezes a gente questiona um pouco isso, né? Um tempo muito grande de exposição das crianças à TV, ou aos vídeos, mais recentemente a questão dos tablets, né? Vem diminuindo o tempo de convivência, que já é um tempo restrito, das crianças com seus familiares. Né? E a gente sabe também que na loja vocês têm muitas mulheres, né? As funcionárias, as colaboradoras são, na sua maioria, mulheres. E, naturalmente, uma grande parte também, uma maioria das clientes são mulheres. Isso. Né? O que você acha que, assim, o que você poderia trazer para essa nossa discussão que faz sentido para você no dia a dia? Assim, quando você fala de mulheres que vão à loja com crianças, que levam suas crianças, como é que você vê a relação dessas pessoas com os pequenos hoje, Wilson? Certo, das clientes e das funcionárias dessas pessoas. Olha, nós percebemos hoje até a questão o ser humano primeiro. A relação dele com as crianças estão ficando cada vez mais assim distantes até. Nós percebemos assim que são poucos que têm uma relação de afeto, que percebem a necessidade de atuar muito em relação a isso, para que tenha uma pessoa com capacidade depois de ser um ser humano ali atuante, que se relaciona, que seja justo, que percebe as coisas para fazer de uma maneira correta. Né? Agora tem outros que têm filhos e acaba assim criando de uma maneira assim, vai tocando, né? Então não dá muita importância para isso. Então nós percebemos assim, até com as nossas clientes e com as pessoas que a gente tem em contato, que um outro caso é que se volta mais para essa questão assim de estar fazendo um trabalho de sensibilização, de estar trabalhando com criança com brinquedos e outras coisas. Então nós percebemos assim que na maioria não são pessoas que estão preparando os filhos para um futuro melhor, né? De relacionamento, de estar melhor com o outro, de estar no ambiente, de ser educado. Então nós percebemos então que esse tipo de trabalho, se tivesse na sociedade em geral, em todos os lugares. E eu volto a repetir, por isso que nós apoiamos esse tipo de iniciativa, porque se for disseminado na sociedade como um todo um dia, vai causar uma repercussão muito grande. Nós precisamos desses princípios, desses valores nas pessoas, e é através desses projetos, dessas brincadeiras, dessas coisas que são investidas nessas crianças, que vão trazer resultado depois futuro. Vão se tornar pessoas melhores qualificadas, pessoas que vão ter um relacionamento melhor, estar trabalhando melhor e vão ser pessoas justas na sociedade, né? Nós precisamos disso. Por isso que nós apoiamos e nós estamos aí abertos a cada dia para esses projetos. Somos os primeiros, na primeiríssima. Isso. Desde os primeiros eventos, estiveram sempre conosco, né? E em todos os eventos existe a participação da Casa Síria. Então, eu entendo que isso faz com que vocês se reconheçam como agentes transformadores da sociedade. Certo. Né? E, mais especificamente, no caso do Geraldo, que é nosso parceiro na construção das vitrines das Semanas do Bebê, né? Desde a primeira semana do bebê, vem fazendo um ótimo trabalho. E nas nossas conversas, a gente tem trocado ideias e informações sobre os conceitos que apoiam você quando você idealiza, quando você planeja uma vitrine, né? Geraldo, o que você acha que é legal contar pra gente da sua experiência e que as pessoas também fiquem sabendo? Que eu faço a minha vitrine o ano inteiro, eu penso público feminino, mas nessa semana eu faço praticamente para família, para criança, para um outro conceito. Porque quando eu monto a vitrine, é um público-alvo que atinge o público feminino. Mas naquela semana eu quero conscientizar as pessoas a terem uma outra visão de como cuidar, de como dar amor. Às vezes eu não peço só montar a vitrine
em vender um produto ali. Aquele eu estou vendendo, não é vendendo uma ideia, eu estou conscientizando as pessoas daquilo que é interessante, de carinho, de amor, família. Então, quando eu monto, todo ano que eu montei os 4 anos, foi pensando nessa ideia. O primeiro foi montando um quarto infantil, né, que era geralmente a gente não trabalha, assim, trabalha com artigo, mas não tem móveis, não tem nada em relação a ser uma facilidade a mais para montar uma vitrine. Mas a gente acabou montando com coisas simples dentro da loja, a gente montou um espaço, um universo. No primeiro ano foi um masculino, no segundo foi o tema feminino, que aí o pessoal foi azul, primeiro foi rosa, o segundo. No outro ano eu falei, não, agora tô achando legal a ideia de trabalhar isso, de conscientizar as pessoas. Aí eu resolvi colocar um manequim, eu resolvi colocar amamentando, aí eu falei, achei legal. Aí o pessoal, mas por que amamentando um manequim? Aí eu coloquei o bebê mesmo lá, segurando, o manequim segurando, claro, era um manequim, mas era com o busto segurando, assim, amamentando o seio, né, aquela coisa, o pessoal, mas por que tá com o seio de fora? E aí, legal, o pessoal tinha essa coisa de falar, mas por que? Questionar por quê? Eu era um manequim, mas eu tava falando da amamentação. Quer dizer, né? o que você apresenta como vitrine provoca discussões a respeito do tema do desenvolvimento infantil. E eu acho legal isso. E do outro legal. ano conscientizei também as pessoas que eu fiz uma árvore toda com fotos, com pessoas da APAE, crianças com especiais, que eu achei muito interessante, que teve mãe que chegou ali na frente e se emocionou com a vitrine, você entendeu? Então aquilo dentro de uma árvore eu poderia estar colocando um monte de coisa, mas era uma coisa interessante. E também dentro da ideia, do conceito, eu trabalho com tecido. Então eu tento sempre trabalhar com os meus materiais que eu tenho lá, que são tecidos, que às vezes ou é em forma de cortina, ou às vezes é em forma de uma peça que eu vou fazer lá. Então eu trabalho até fazendo uma originalidade em cima do que eu tenho. Entendeu? E esse ano que se passou... Afeto, elas fortalecidas. Elas fortalecidas. Aí eu resolvi fazer uns círculos, né? Simbolizando toda a família. E, trabalhando com a cegonha, que era dentro do universo, vamos falar assim, animal, ave. Era uma que tinha a ver com a história que ela cuidava da família, cuidava do bebê, cuidava das pessoas, esse carinho. Então, esse carinho todo, eu falei, eu vou pegar e vou montar, e vai ter que ser... E montei em tecido também, fiz uma cegonha de tecido lá, montado, alinhavado lá à mão, lá, colocou, ficou muito interessante, mas dentro da ideia, do contexto, que era para também as pessoas analisarem, pensarem e entender aquela situação toda que a gente convive mesmo com esse universo aí mesmo do familiar, que a gente precisa de carinho, amor, atenção, entendeu? Família mesmo. Eu gosto de explorar isso na vitrine. Nessa vitrine eu gosto de explorar esse conceito de... Ou seja, o que aparentemente seria apenas a divulgação de um produto que a loja representa ou de uma ideia, ela pode ser estendida para uma discussão mais aprofundada, para chamar a atenção das pessoas sobre o conteúdo e o conceito de promoção do desenvolvimento infantil. Quer dizer, o que é necessário para a gente realmente oferecer para as crianças pequenas uma estrutura e uma sociedade que seja promotora, que facilite o desenvolvimento delas de uma forma integral, né? Nós podemos ser né, a partir do Geraldo, a partir dessas vitrines, nós percebemos que nós podemos ser interlocutores, né, nessa sociedade. Então, se cada um fizer a sua parte, nós vamos atingir o infantil, nós vamos atingir crianças, atingir as pessoas para que se sensibilizem e saibam que, assim, há necessidade de estar olhando mais, né, para essa camada, né? Então, muito legal. Eu vou até fazer uma provocação aqui. Eu gostaria de convidá-los em primeira mão para nós formarmos um grupo de reflexão a partir dos comerciantes que têm interesse e que já participam, e os que ainda não participam, do Festival de Vitrines da Semana do Bebê. Que a gente possa, então, que possamos nos reunir para trocar algumas ideias sobre essas questões e ajudar o outro a refletir sobre como é importante essa participação dos comerciantes nos eventos voltados para a comunidade, especialmente o nosso evento da Semana do Bebê.
Exato. Tá, ok. Vocês já estão convidados. Claro. A gente vai participar. Nós vamos participar, sim. Então, tá bom. Também está conosco hoje a Soraya Hassan, que é nossa parceira, representando também a Casa Síria, e também tem formação em psicologia. Eu queria que você falasse um pouquinho, Soraya, assim, na sua opinião, como você vê a participação da mulher no momento atual, né? Nas funções de mãe, essa questão do trabalho, da afetividade, dos cuidados concretos. O que você pode falar para a gente em relação a isso? Complementando o que o Wilson já falou, eu acho que é isso que você falou. Nós, com os nossos vários papéis hoje, de mãe, de esposa, de trabalhadora, acabamos, né, deixando... A gente vê que a maioria das mulheres acabam deixando esse lado de afetividade, né, por conta da correria, e se preocupam. Acho esse o trabalho bonito de vocês, né, de se preocupar mesmo com o afeto, que não é só as primeiras necessidades que a criança tem, que a mãe às vezes se apega muito só com o lado físico, com a melhor creche, com a melhor escola, de transferir os papéis para a creche, para a escola, e acaba deixando, chega em casa, o seu segundo turno de trabalho, e não dispensa um tempo, né, com as crianças, com amor, com brincadeira, até pelo fato hoje da tecnologia que você falou, que cada um está na sua casa, no seu quarto, na sua televisão, no seu tablet. Então fica muito a dever isso, né? E eu entendo, Soraya, não sei se você concorda comigo, que esse débito acaba nos atingindo como seres humanos. Quer dizer, na medida em que nós oferecemos uma atenção e um afeto para as crianças, a gente também recebe isso, né, nessa relação de uma forma, até como retroalimentação, como uma força para a gente continuar nas nossas lutas, na nossa batalha, para a gente aplacar eventualmente algumas angústias, dúvidas, anseios que a gente tem sobre o desenvolvimento dos nossos filhos e a atuação deles na sociedade, né, no coletivo. Então eu entendo que a gente também acaba se prejudicando, né? Tendo um prejuízo quando não se dá conta ou quando não se permite abrir um espaço para essa convivência mais amorosa. Você concorda? Concordo. E depois, futuramente, né, nos arrependermos de por que eu deixei de... Se eu tivesse dado mais atenção naquele momento que o filho precisasse, né, ou uma dificuldade que ele teve, e daí, infelizmente, é tarde, né? Muitas então, por vezes... isso que a gente realmente apoia a primeiríssima infância, porque a gente vê que vocês estão sempre destacando isso, falando para as mães, falando para todos, para a sociedade de um modo geral, a importância dessa fase. E é claro observar, e todos nós sabemos, que há tantos anos no comércio de Penápolis, né, vocês já passaram por diferentes fases, né, da economia, diferentes fases das necessidades sociais, né, e que hoje vocês estão à frente desse empreendimento com um olhar vanguarda, um olhar vanguardista, né, como quem de fato acredita e assume o seu papel e a sua responsabilidade na questão da qualidade da sociedade que nós estamos oferecendo para as nossas crianças. É verdade. Né? O que você gostaria de trazer para a gente em relação a essas transformações todas? Olha, é isso que eu percebo. Eu sou a segunda geração, né, na Casa Síria. A minha filha já está começando lá como terceira geração. E nesses 50 anos de loja, e eu já estou lá uns 35, né? Eu era criança quando eu já comecei na loja, tudo com meu pai. A gente vê que muito mesmo se mudou e por Penápolis, pela sociedade mesmo, que a gente vê isso, a importância de não só estar no comércio mesmo e ter que investir, que às vezes a gente vê que as pessoas reclamam, né? Falam de Penápolis, isso aqui, mas a gente sabe que Penápolis é assim, né? Eu acho, pelo menos, eu sendo penapolense, como
Não adianta a gente falar de outros lugares e não prestigiar a nossa cidade, o nosso comércio, as nossas crianças. Eu acredito, sim, em Penápolis, na cidade, no comércio, em vocês, nos educadores, né? Porque a gente vê o que eu já te falei mesmo, que com a tecnologia cada vez mais você vai se modernizando, mas deixando outras coisas que são importantes e que a gente vê que ainda no comércio vale isso muito ainda, o tete-a-tete, o bate-papo, uma atenção, que às vezes pessoas vão até na loja em busca de uma conversa. Eu vejo que o Geraldo tem o cantinho dele ali, né? Claro que vão buscar um desenho, a opinião dele, mas às vezes é isso que... E com as crianças, muito mais importante, né? A gente percebe através dos adultos que, como tem o livro lá, como é que é? Crianças de adultos seguros? Crianças amadas e adultos seguros, né? Isso, a cartilha da... Então, do que você nos deu, né? Isso. Que você presenteou a gente, isso mesmo, que eu dei uma lidinha. Mas que é isso, que não adianta, né? E acho que por isso também que a gente está nos 50 anos aí, né? Que tem muito por mudar ainda, né? Na Casa Síria, melhorar. Mas a gente vê muitas empresas, não só a gente, né? Nós temos contatos com empresas grandes que a gente trabalha, que está envolvida, não sei se pode falar nome aqui, de empresas, que é, né, de cama, mesa e banho, que a gente trabalha, a Dehler, a Altenburg, umas outras, até de tecidos, que tecelagem não tinha até entrado e agora estão entrando, preocupado com o social, com as crianças. Nós já tivemos workshops, né, de cama, mesa e banho, e que falam isso, e que sabe que uma verba vem lá na nota fiscal, que uma verba é destinada para ajudar crianças, para ajudar outras, né, o meio social. Então, tudo isso mudou, que não tinha... Todo mundo mesmo. Antes, como se a gente estivesse fazendo mesmo uma corrente do bem, né? Quer dizer, do bem responsabilizar. Né? De nos responsabilizarmos em vários níveis da sociedade, né? Nas esferas maiores, em grandes empresas, quanto empresas menores, como pessoas físicas, profissionais autônomos, de que todo esse compromisso ele deve ser compartilhado. Exatamente. Né? O tempo todo, nas pequenas ações, nas ações mais de projeção maior, enfim. O importante é a gente se fazer presente, né? Se mexer. E contribuir com aquilo que está sendo solicitado, o que tem para ser feito, né? É isso mesmo, Como o G falou, que às vezes nós somos questionados, ele é questionado o tipo de vitrine que faz, não sei o quê. Nós também somos questionados, já perguntaram para mim, por que vocês apoiam? Sua loja não é infantil, né? Não é de criança, por que vocês fazem essa vitrine ou esse, né? Muitas vezes. E a gente sempre fala que, né? Achamos importante isso, né? Simpatizando esse seu projeto, dando... Com certeza uma importância, né? Não vai muito além só isso. do que a empresa representa como comércio, né? Lógico. Produto, quero dizer. Isso mesmo. Eu quero agradecer então a vocês pela participação, ao Wilson que também esteve aqui conosco, e abrir um espaço para as considerações finais. Eu acho assim que a participação da vitrine, eu acho que todas as lojas ou estabelecimentos comerciais, eu acho que tinha que fazer juntar mais. Eu acho que teve acho que poucas, acho que do ano que teve, começou, foi indo, eu acho que juntar mais, ser mais lojas, mais o comércio em si mesmo, unir mais. Eu acho essa união um pouco mais, assim, fazer mais vitrines para conscientizar todo mundo mesmo desse dia especial, desse mês especial. E que todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar. Né? Do seu jeito. Do seu jeito, exatamente. Sem precisar ostentar muita coisa, fazer uma coisa para conscientizar toda a população mesmo. Entendeu? Do dia mesmo, do mês inteiro. Poderia ser assim. Não tem... Você pode convidar, então, todos os seus parceiros, as pessoas que você conhece, você fica à vontade, porque a rede é aberta. Não, estou convidando todo mundo para participação mesmo. No mês da semana do bebê, a gente fazer vitrine aí, se Deus quiser, para dar tudo certo. Para Penápolis toda participar.
tenho que agradecer e reforçando isso que você falou mesmo, de a gente vê que o seu trabalho, não sei as outras pessoas que envolvam, né, que estão envolvidas, mas eu vejo que você vai, né, de porta em porta, no comércio falando, e que os comerciantes realmente precisavam prestigiar mais, né, para Penápolis saber mais disso, porque não sei se eu que tenho essa ideia, mas parece que, né, o seu esforço é tão grande e as pessoas, mais uma vez falando da correria, né, corre até nós mesmo, como Casa Síria, como equipe, podia te ajudar mais, podia contaminar as pessoas, né, alastrar por Penápolis isso, e a gente vê que é difícil, mas que estamos começando, né? Isso. Vamos lá e parabenizar você, obrigada, viu, Inês, pela oportunidade, que você continue firmona aí, fazendo esse trabalho maravilhoso. Obrigada, tá em bom? nome da Obrigada. rede. Você que esteve conosco e nos acompanhou mais uma vez, obrigada e até a próxima oportunidade.